obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão bonito, né? Nós já louvamos, já nos alimentamos do louvor e como é bom podermos estar aqui na igreja falando de emoções, né? Sentindo essa necessidade de compartilhar aquilo que nós vemos que tem sido tão... afetando tantas pessoas e modificando a forma que nós vivemos. No sentido das emoções que nós estamos passando em relação ao Covid, à pandemia, nós temos números que, infelizmente, nós falamos com um pouco de tristeza quando se fala de Brasil ser o país com maior número de ansiosos. E isso não significa que nós, desde do Covid, tem ansiedade. Não. Isso já é um fato, já é presente no nosso convívio. Então, se nós formos transformar isso em números, nós temos mais de 18 milhões e 600 mil pessoas com ansiedade. Ansiedade, ela engloba muito mais do que só uma preocupação. E é o primeiro ponto em que nós percebemos que há um desajuste, sim, das nossas emoções. Porque a ansiedade, ela é algo que está presente na minha vida. Ela é reguladora das minhas emoções. É a primeira coisa que aparenta. Então, ela modifica a minha essência, a minha forma de ser. E a ansiedade, eu sempre falo que ela é uma companheira a vida toda. Mas aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que me motiva, aquela ansiedade que me faz buscar algo, esperar algo, ficar ansiosa para que algo aconteça, quando eu já espero e eu já sei o que vem. Então, imagina nós estarmos aguardando alguém chegar de viagem, ou aguardando o nascimento de um filho, aguardando uma promoção no nosso emprego. Então, assim, nós já sabemos, nós já temos um caminho que nós já estamos indo ali para saber que algo vai acontecer, né? E está dentro do nosso esperado. Mas a ansiedade da qual nós tratamos emocionalmente é aquela ansiedade que passa do limite do que eu espero. É quando ela começa a alterar coisas na minha vida, o qual eu não tenho ideia do que vai acontecer. E é como se você... Sabe aquela brincadeira que a pessoa fecha os seus olhos e fala assim, fecha os olhos e abre a boca. Você fala assim, como assim eu vou abrir minha boca? Eu não sei o que vão colocar na minha boca. Quer dizer, uma ideia do que você tem de falar assim, eu não sei o que vai acontecer. E isso me deixa tenso, espantado, né? Me deixa na recusa, que eu não sei o que vai acontecer. Então, essa ansiedade, esse medo, isso quando passa do meu limite, da minha ansiedade normal, ela começa a ser preocupante. E quando ela começa a ser preocupante, ela começa a criar no meu emocional o transtorno. O que é a palavra transtorno em si? É em torno de uma coisa há um desajuste. E esse transtorno, essa ansiedade, que se fala mais, né, nos últimos dias, é justamente porque há alguma coisa que desestabilizou o meu ambiente. Ela desestruturou aquilo que eu já esperava. E para quem já sofria de uma ansiedade, de um transtorno, de uma fobia, de uma síndrome, isso piorou. Imagina, uma das fobias que as pessoas mais falam é claustrofobia, por exemplo. Pessoas que têm pânico de estarem em lugares fechados. E você imagina uma pessoa que tem medo de multidão.
uma pessoa que desenvolveu uma agorafobia. Imagina como é para essas pessoas viverem nesse momento, onde elas têm medo de estarem na multidão, ou têm medo de estarem muito fechadas. E há pessoas que têm medo de fechar a janela de casa, têm medo de fechar o portão, a porta da frente, porque se sente sufocado. E você saber que você não pode sair daquele ambiente. Então, para uma pessoa que desenvolveu esse transtorno, essa fobia, é muito mais... a dimensão disso é muito maior. E nós temos a faixa etária mais preocupante é dos 55 anos até os 75. Porém, não significa que uma criança não possa ter ansiedade, não possa sofrer de ansiedade, ou que ela não desenvolva transtornos ou síndromes durante essa faixa etária da vida. Outra faixa é a faixa de 30 anos, nos homens principalmente, por serem provedores, por serem pessoas que são responsáveis pelas suas famílias. Então, quando ele se vê ameaçado de perder o seu trabalho, de desestruturar a sua família, de desequilibrar o ambiente, que é responsabilidade dele, isso também desenvolve uma fobia. Outra coisa que as pessoas têm desenvolvido ultimamente é a hipocondria. É o quê? Eu vou logo me medicar aqui por todos os lados, que é para garantir que eu não vou adoecer. Então, começa a tomar remédio, chá, e querer se automedicar. E isso é prejudicial, porque causa, sim, uma ansiedade. Eu não saber de que lado vem isso. Saiu do meu controle. Então, eu posso estar aqui, ao seu lado, ao lado da equipe técnica, mas eu não estou conseguindo perceber se alguém aqui está no risco de estar com o vírus, de estar gripado, né? Então, assim, está tudo muito, voltando àquela brincadeira, todo mundo de olho fechado, com a boca aberta, esperando, não sei o que vai acontecer, né? Outra coisa são, o que causa também a ansiedade, são os problemas que enfrentamos de perda de emprego, o desemprego, perder alguém que a gente gosta. Olha essa sequência, pastor. Desemprego, perder alguém que eu gosto, rompimento de relacionamentos, uso excessivo de álcool e drogas. Quer dizer, nós estamos nessa desemprego, nós estamos nessa linha de risco aí. Desemprego, perder pessoas que a gente gosta, desestruturar nossa família, usar medicamentos para poder se proteger, e isso vai criando fardos são fardos invisíveis. Fardos invisíveis que eu estou ali no risco de acontecer comigo. Não aconteceu, mas eu posso sim perder uma pessoa, posso perder meu emprego, eu posso desestruturar minha casa, eu posso romper relacionamentos. São uma série de coisas que podem acontecer, incluindo no caso de pessoas que sofrem de problemas de doenças crônicas, que dá mais ansiedade. Quer dizer, a pessoa já tem um problema, ela já possui uma predisposição ou uma doença de fato, que na sua família tem uma pessoa de risco, não é, pastor? A sua filha, e é diabética. E o que acontece? Quando eu tenho esse fator diferenciado na minha família, o meu cuidado é triplicado. Né? Então, se a pessoa já sofre de problemas crônicos, e já sofre dores, já sofre doenças mesmo, então isso, imagina como é para essa pessoa estar correndo o risco de ter mais algum problema de saúde. Como é difícil. Então, isso desenvolve, sim, transtornos, fobias, síndromes,
E eu costumo falar muito dos sintomas da síndrome do pânico, porque é a que mais tem se apresentado hoje, né, nas pessoas. O pânico, eu não sei como fazer, como agir, como falar. De repente, eu sei que o isolamento é social, eu sei que o isolamento é físico, mas as pessoas estão se isolando até emocionalmente. E quando eu me isolo emocionalmente, isso significa que eu estou me blindando, me esquivando de ter de expor essa minha emoção. Porque nós somos programados para sermos fortes o tempo todo. Demonstrar a nossa fragilidade para as pessoas é uma luta muito grande dentro de nós. Ninguém quer mostrar a sua parte frágil e vulnerável para o outro, porque eu preciso ser forte, ser firme, estar no controle da minha vida. Então eu desenvolvo esse tipo de ansiedade quando eu tenho que lutar o dia inteiro comigo mesmo, para não demonstrar que eu tenho medo. Para não demonstrar que eu preciso chorar. Para não demonstrar que eu estou tenso diante de uma situação. E isso exige de nós uma energia que, quando você percebe, a ansiedade ela já deixou de ser emocional para passar a ser física. E essa diferença, essa transição entre eu ter uma ansiedade aqui e eu perceber que ela já passou para o meu físico, é mais tenso ainda. Porque eu vou começar a respirar mais ofegante, como se o oxigênio não conseguisse nutrir o meu pulmão. Eu começo a suar, eu começo a deitar à noite e o sono não vem. O meu corpo está muito cansado, sabe? Eu estou assim, esgotada, mas o meu olho não fecha. Eu não consigo desacelerar, eu não consigo dormir. Quando eu durmo, o dia está amanhecendo, parece assim que quando dá 8 horas da manhã, passou um caminhão em cima de mim. Já estou só o facho, como diz. Já não estou servindo para muita coisa, e o dia ainda está longo. E de repente eu posso pegar toda essa ansiedade e transformar ela no meu maior vilão, porque aí, se eu não consigo falar da minha emoção, se eu não consigo dividir isso com alguém, porque pode ser que alguém vai perceber que eu estou frágil, pode ser que alguém vai perceber que eu tenho um problema, aí eu posso descontar isso lá na geladeira, comendo, né? A gente quase não, assim, a balança, né, a gente nem sobe mais na balança nesses últimos dias. A vontade de infelizmente, para quem tem vícios, isso fica muito mais potencializado. Bebida, comida, cigarro, os vícios que são prejudiciais, né? O excesso, tudo demais faz mal. Tudo demais faz mal. Outra coisa falta de ar, tensões musculares. Quando a gente está respirando com ansiedade, nós não respiramos o ciclo total da nossa respiração. A gente tem mania de prender o fôlego e parece que o ombro é que faz esse esforço. Então, você não usa o seu diafragma, você não usa o seu tórax, você prende tudo aqui. E isso termina que dá uma dor na minha coluna, na minha cervical, uma dor torácica, porque eu esqueci de fazer o meu corpo funcionar, né? E eu estou só centralizando toda a minha atenção na parte superior, na parte cervical. Então, isso dá incômodo, dores, tensões musculares, muitas vezes até cãibras. Você tem cãibras na panturrilha, no pé, por conta desse desajuste da musculatura, dos nervos. Outra coisa são dores estomacais, né? Você acha que, não, eu vou comer um pouquinho,
está doendo meu estômago, não, agora está doendo porque eu comi, não, agora eu vou tomar água porque não é água, e aí eu fico o tempo todo naquela coisa de querer comer, colocar algo no meu estômago, sendo que, na verdade, quem está controlando é o meu emocional. Então, às vezes, se eu paro e olho no meu tempo real aqui, o que é que está desajustado? O que está acontecendo? Será que não é falta de falar com alguém, ou de me expor, ou de buscar uma ajuda? Né? E os desajustes intestinais também. Até você, pelo fato de estar se alimentando fora do eixo, ali fora do normal, o seu intestino começa a funcionar todo atrapalhado. São dores, né? Você sente um frio subindo, descendo, um suor gelado, né? E quando você vai dormir, a sua ansiedade, ela não para de trabalhar, ela prende, né? Você começa amanhece o dia, o maxilar, sua mandíbula, está tudo muito tenso, os dentes doloridos, as mãos muito doloridas, às vezes pessoas que têm retenção de líquido também, isso prejudica muito. E o que acontece no fim de tudo? É como se eu sei que eu tenho um problema emocional, eu não reajo a isso, eu não busco soluções para isso. Então, é como se o meu emocional dissesse assim, tá, eu estou sinalizando que você não está bem, você não está dando moral para mim, então agora eu vou dar sinais físicos. Quando você vai receber sinais físicos, para você perceber que a coisa não está fácil, é melhor nós cuidarmos de nós, mente e corpo. Né? E há pessoas que acham que a gente só precisa de espírito, cuidar do nosso espiritual. E aí acontece aquela coisa de falar assim, pastor, eu já li a Bíblia inteira e não passa esse nervoso. Eu já cantei, já ouvi aqui o louvor e eu não melhoro. Por quê? Porque nós não somos só espiritual, nós somos físicos e nós somos emocionais. Se eu não buscar ajustar esses 3 itens, né, eu não vou conseguir mesmo superar essa ansiedade. Ei, Kênia, antes de você continuar e de passar para o próximo ponto, queria compartilhar com você uma percepção que eu tenho, né? E aí talvez seja a percepção dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham, e aí você comenta se essa percepção ela procede, né? O que às vezes eu percebo é que, assim, lógico, como você falou no início, nós estamos vivendo todo esse quadro de pandemia, né? Tudo isso. Mas nós já tínhamos milhões de pessoas ansiosas, milhões de pessoas depressivas ou em depressão mesmo, né? Mas o que parece é que, e aí você trouxe números, o número aumentou muito, né? E a gente, assim, parece que quando essa pandemia passar, nós teremos muito mais, porque as pessoas, como você acabou de dizer, elas não procuraram resolver, tratar, então elas vão empurrando, até chegar num ponto que elas não conseguem mais disfarçar ou controlar tudo isso. Então, assim, o que eu percebo é que as pessoas já não vinham bem emocionalmente. E aí elas não estavam preparadas para esse quadro que nós estamos vivendo hoje. Então isso impactou muito o emocional das pessoas. Então a gente tem pessoas que já não vêm bem emocionalmente, elas não vêm bem por conta do estresse, elas não vêm bem por conta da carga de trabalho que é muito grande, elas não vêm bem por conta dessa vida alucinada do século 21, elas não vêm bem por conta das pressões, por conta de uma série de coisas. E aí parece que esse quadro todo pegou toda essa multidão que já não vinha bem e piorou um pouco a vida emocional delas. E parece que o não vir bem é justamente porque elas não cuidaram do que você falou.
elas não cuidaram do espiritual, elas não cuidaram do físico e elas não cuidaram do emocional. Chegou num ponto em que tudo isso explodiu, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho se essa percepção ela procede, né? É isso mesmo, porque assim, você imagina que quando nós temos essa liberdade de ir, vir, né, sair e conviver e aglomerar, que é uma palavra que está na moda, né? Todo mundo querendo aglomerar agora. O que acontece? Quando as pessoas estavam há um mês atrás, 40 dias atrás, vivendo essa rotina, eu tinha condições de dar aqui uma escondida naquilo que eu sinto, naquilo que eu vivo, buscando as minhas válvulas de escape. Então, há pessoas que vão para o trabalho e elas sabem que precisam voltar para casa, mas para enfrentar as coisas em casa é mais difícil. Então, o que eu faço? Eu vou fazer hora extra, eu vou chegar em casa só para tomar banho e dormir, e amanhã eu saio cedo. Quer dizer, a outra, eu vou fazer compras, eu vou para o shopping, eu vou para um salão, né? Então, assim, havia muita opção de você disfarçar suas emoções. Mas agora a gente está fechado, isolado. E quando aquela pessoa que ela estava lá no trabalho o dia todo e dava 11 horas da noite, ela fazendo hora extra, ela não pode mais ficar fora tanto tempo. Ela não pode mais exercer essa válvula de escape, se esconder na sua rotina. Então, agora é como se eu tivesse varrido todo esse lixinho emocional para debaixo do tapete, e agora está todo mundo em cima desse tapete, eu preciso tirar esse lixinho daqui de cima, porque está desequilibrando a gente andar.